boletim interno da igreja. Entendam, prezados irmãos, que Jesus, nosso Senhor, o príncipe da vida, o autor da salvação, foi enviado de Deus para cumprir uma nobre missão, para mostrarmos ao mundo o que era Deus. Jesus, durante o seu ministério, ele revelou a Deus ao meio da criatura humana. Ele mostrou o caminho da salvação, com as suas palavras, com a sua doutrina, dividiu todos os parâmetros religiosos e revelou à criatura o caminho da salvação, o poder da vida para libertar, para curar, para ensinarmos aos homens como viver para Deus e separado do mundo pecador. No entanto, Jesus, nosso Senhor, não podendo continuar o seu ministério terreno, por causa das intensas lutas, das grandes perseguições que havia contra ele, e porque havia homens egoístas e invejosos, resolveram levar o mestre ao ponto de uma condenação. Daí a ter ele feito a sua gloriosa promessa, a respeito da vinda do outro Consolador, para que viria em seu nome, para integrarmos a sua obra, em nome do Pai, do Filho, do Espírito de Deus, e da sequência, ou seja, da continuidade, aquilo que ele, Jesus, não pôde realizarmos na sua época. Ele disse: convém que eu vá para o meu Pai, porque se eu não for o Consolador, não virás a vós, mas se eu for, aquele que envoluei, o Espírito da verdade, que procede do Pai, e ele testificará de mim. E este, quando vier, convencerá o mundo do pecado, da verdade e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim; da verdade, porque não creram em mim; do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Jesus, nosso Senhor, quando prometeu o outro Consolador, era da sua vontade, era da vontade de Deus, o nosso Pai, que ele formasse o Consolador de imediatamente, inclusive pudesse formar o Consolador no meio dos seus apóstolos. Certa vez ele disse ao amado apóstolo São Pedro: Pedro, sobre ti eu construirei a coluna da minha igreja. Era a esperança de que pudesse formar o outro Consolador, para que continuasse a sua obra que ele não pôde concluir naquela época. Como ele disse aos seus apóstolos: tenho muito o que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier o Espírito da verdade, fará lembrar de tudo enquanto vós tenho para falar, porque este não fala de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido do meu Pai, e vou-lo-ei de anunciar as coisas que há de vir. Ele falou que o outro Consolador, ele iria mostrar-nos as coisas futuras, iria mostrar-nos aquilo que ele, Jesus, não pôde revelar-nos às criaturas, por causa do pouco período que ele esteve na terra, por causa da grande perseguição, por causa das grandes lutas que enfrentava, da rejeição humana, das criaturas, principalmente daqueles que se diziam ser religiosos, que não podem aceitar a pessoa de Jesus, a sua palavra, a sua doutrina, que muitas vezes era questionada. Quantos milagres que Jesus realizou, e as pessoas muitas vezes, aqueles que se diziam ser religiosos, levantavam contra o mestre e dizia: pela lei dos profetas não era lícito fazer, pela lei de Moisés não era lícito fazer, pela lei de Abraão não era lícito fazer, pela lei de Elias não era lícito fazer. E Jesus não veio para revelar lei de nenhum profeta, e nem fazer vontade de profeta. Ele disse: eu vim para cumprir a vontade do meu Pai, a vontade de Deus, porque antes dos profetas já existia. Por que Jesus falou que antes dos profetas ele já existia? Porque ele foi o primeiro santo criado na glória celestial. Antes de todas as coisas, antes de Deus criar os céus, antes de Deus criar a terra, a fonte das águas do mar, Deus criou nos céus os seus santos, São Miguel arcanjo, querubins, arcanjo Gabriel e tantos outros. Mas dentre todos os santos criados no céu, o primeiro santo criado na glória de Deus foi Jesus, nosso Senhor, obra primícia, filho primogênito, filho primeiro na glória celestial. Portanto, Jesus prometeu outro Consolador para dar sequência à sua obra. Os anos, os séculos se passaram. No meio da criatura humana, surgiu muitas pessoas, inclusive no meio religioso, pessoas de bom senso,
pessoas de boa vontade, pessoas que aparentemente parecia estar preparado para que Jesus pudesse cumprir a sua promessa. E foi dando oportunidade, mas logo com o decorrer do tempo, se encheram de fanatismo, se encheram de orgulho, se encheram de inveja, e enfim, e não puderam, então, Jesus formar o Consolador no meio de tais pessoas. Os anos, os séculos se passaram. Somente no período de 1954, quando então encontrou a pessoa da Santa Vó Rosa, dotada de todas as qualidades divinas, preparada, que nasceu predestinada, participante de todos os dons, de um dom perfeito, para que dela pudesse formar então o outro Consolador. A Santa Vó Rosa foi usada por Jesus durante 16 anos. Muitas vezes a Santa Vó Rosa chegou ao trono de Deus. Muitas vezes ela ficou à disposição dos santos e anjos, dos santos apóstolos, dos santos profetas, que faziam perguntas, e ela sempre tinha resposta à altura das perguntas que faziam. Tanto verdade que Jesus certa vez chegou a dizer: nunca encontrei nesta terra uma pessoa que tivesse um cérebro tão perfeito a exemplo da minha serva. A Santa Vó Rosa, durante o seu ministério terreno, ela foi levada do fundo do mar pelo apóstolo São Pedro e mostrados pedras preciosas, mistério que o mundo, que a ciência tem procurado descobrir e não conseguiram descobrir. E a Santa Vó Rosa tomou conhecimento de tudo, enquanto estava no seu corpo visível. O momento chegou que a Santa Vó Rosa tinha que continuar o seu ministério e espírito, porque esta foi a promessa de Jesus, que o outro Consolador, que alcançaria o seu galardão de Consolador, teria que se assentar em um trono junto com ele, como ele estava assentado em um trono junto com o Pai. Como ele estava e como ele está assentado em um trono junto com o Pai, com Deus o nosso Pai. No entanto, ela teve que encerrarmos a sua gloriosa missão. Mas antes de tudo, antes de encerrarmos a sua missão, ela anunciou aos membros do ministério, o membro da direção da igreja, que nem com a morte do corpo, o seu ministério não seria interrompido. Da mesma forma que ela estava falando à igreja, ela haveria de governar a igreja, haveria de falar à igreja, porque a igreja tinha que ser o que esta igreja é: a única igreja da terra a ser dirigida por Deus, por sermos a única igreja que veio cumprir a gloriosa promessa de Jesus nosso Senhor a respeito da vinda do outro Consolador. E naturalmente ela preparou a pessoa do nosso santo e estimado irmão Aldo, para que tivesse como substituto dela à frente da igreja, para continuar governando a igreja e transmitindo o recado dela, o recado de Jesus. Mas neste boletim está explicando que a Santa Vó Rosa, ela é a grande glória de Jesus nesta terra. Em primeiro lugar, que se Jesus, nosso Senhor, não pudesse ter cumprido a sua promessa a respeito da vinda do outro Consolador, Deus, o nosso Pai, junto com ele, Jesus, não teríamos um povo da terra. Nós sabemos que como povo existe um povo da terra, mas nós falamos de um povo que pudesse ser dirigido por ele, Jesus, que pudesse ser dirigido por Deus. Ele precisaria de cumprir a sua gloriosa promessa. Agora, por que Jesus não cumpriu a sua promessa após ter subido aos céus e tomado posse do seu precioso galardão, como o Senhor e Salvador de toda a humanidade? Foi uma falha divina ou foi uma falha humana? A falha humana, porque a parte divina nunca houve e não haverá nenhuma falha. A falha humana, porque faltava na terra pessoa que tivesse requisito, ou seja, pessoa que tivesse preparo para alcançar o precioso galardão de ser o outro Consolador. Porque a promessa que Jesus fez não foi para qualquer um. Tanto é verdade
que está no capítulo 3 e versículo 21 das profecias do Apocalipse. Eu lhes concederei que aquele que vencer se assente em um trono junto comigo, como eu venci, disse Jesus, e assentei em um trono junto com meu Pai. O que é assentar em um trono? Sentar em um trono é herdar um poder, é ter uma autoridade, é ter um comando. Isto que é sentar em um trono. A Santa Vó Rosa, durante os seus 16 anos, que lutou nesta terra, à frente desta igreja apostólica, demonstrou a sua lealdade, o seu amor, a sua dedicação, o seu sacrifício em defesa do reino dos céus, em defesa desta obra, em defesa da igreja apostólica. E se tornou o espírito vencedor, sendo então arrebatada aos céus o seu espírito e tomado posse do seu precioso galardão como espírito da verdade. Agora, por que Jesus prometeu que aquele que vencesse assentaria em um trono junto com ele? Eu disse no início dessa mensagem que Jesus foi o primeiro santo criado da glória celestial. E, nos entanto, era conhecido nos céus, embora tivesse cooperado com Deus, até na criação divina, mas era conhecido nos céus como Filho de Deus. Ele só passou a ser conhecido como Senhor e Salvador de toda a humanidade quando ele veio à terra, lutou contra o cansaço, lutou-se contra a fome e lutou-se contra a própria morte. Venceu o império da morte, subiu ao terceiro dia pela mão direita de Deus e tomou posse do seu galardão e se tornou-se nos céus conhecido como Senhor e Salvador de toda a humanidade. E foi esta promessa que ele fez. Então esta promessa não seria para qualquer um, seria para uma pessoa que se destacaria das demais, que teria mérito adiante de Deus, que teria requisitos, qualidade, que teria um cérebro perfeito para alcançar o seu precioso galardão. Hoje, a Santa Vó Rosa é o espírito vencedor, é o consolador da promessa de Jesus. A igreja apostólica, dirigido por ela, dirigido pelo profeta Santo Irmãoaldo, que em nome do Pai, em nome do Espírito de Deus, em nome de Jesus nosso Senhor, governa esta igreja com todo o poder e unção do Espírito do Pai, para proporcionar a verdadeira vida e convencendo os corações acerca da verdade, acerca da justiça de Deus. Nós, apostólicos, tenhamos o grande privilégio. No dia 26 de outubro, comemoramos o dia que ela foi coroada como Santo Espírito Consolador, como Santa Vencedora, que deixou para nós como herança o nosso santo e estimado irmão Aldo, para governar esta igreja, que durante os seus 44 anos, proporcionou a esta igreja o governo de Deus. O nosso santo irmão Aldo, com seu gesto carinhoso, amigo, companheiro, que também trouxe a presença dos demais santos da glória de Deus, os santos profetas, os santos apóstolos, que constantemente assessorou o seu ministério, ajudou no seu ministério a Virgem Mãe Maria Santíssima. E quando falamos de Maria Santíssima, é bom lembrar que se não fosse a Santa Vó Rosa, o outro Consolador, nós seríamos como as demais criaturas, principalmente no meio religioso. Não prestavam tributo, não reconheciam o ministério da Virgem Mãe Maria Santíssima. E, portanto, nós não conhecíamos a Deus como o único Deus verdadeiro, Criador de todas as coisas. Graças ao ministério da Santa Vó Rosa, nós compreendemos o valor do ministério de Maria Santíssima. Graças ao ministério da Santa Vó Rosa, nós sabemos o caminho do reino do céu. Nós conhecemos o verdadeiro Deus, não é só na teoria, é na prática, no governo que está à frente desta Santa Igreja Apostólica. No dia 26 de outubro, em todos os dias da nossa vida, porém, no dia 26 de outubro, a Igreja Apostólica deve estar preparada para apresentarmos a nossa homenagem, a nossa glorificação, como um ato de gratidão pelas vitórias que esta igreja tinha alcançado, pelo governo de Deus,
à frente desta igreja apostólica. E aí representa os valores preciosos que esta igreja tem adiante de Deus e deve ter para cada apostólico fiéis, leais, sincero, consagrado, que deve respeitar e amar a pessoa da Santa Avó Rosa, confiar no Santo Irmão Aldo, que participa do seu galardão, do seu ministério, dos seus dons, à frente desta Santa Igreja Apostólica. Louvado, nós apostólicos podemos todos dizer conosco, no silêncio da nossa alma: louvado seja Deus pelo ministério da Santa Avó Rosa, louvado seja Jesus pelo ministério da Santa Avó Rosa, todo o poder celestial pelo seu ministério de Consolador, à frente desta Santa Igreja Apostólica. Prezados, eu gostaria de falar muito mais, mas a hora passa, o relógio não espera, e eu sei que aqui é uma capital, às vezes muitos irmãos têm dificuldade para deslocar, pega 2, 3 coletivos. Vou encerrar a minha reunião, portanto, prezados irmãos, não duvide da Santa Avó Rosa, não duvide do seu ministério, acredite no ministério dela. Olhe para trás, veja o presente e pense no seu futuro. Esteja de mão dada com a Santa Avó Rosa como Consolador. Confie no ministério do nosso santo e estimado irmão Aldo. Iremos ouvir pelo coral o último hino a ser apresentado, titulado Um Presente dos Céus. Eu agradeço a todos pela sua amada atenção, pela reverência. Muito obrigado. Muito obrigado, coral, pelos seus trabalhos, pelo seu desempenho, pelas suas mensagens. Muito obrigado, regente, auxiliares. Muito obrigado ao setor da filmagem. Muito obrigado, nossos irmãos internautas, pela sua audiência, pela participação do nosso trabalho. Nessa congregação, nós temos reuniões à quinta-feira, às 19h30, sábado e domingo, às 19h. Muito obrigado aos colegas de ministério, pastores, diácono, diaconisa. Muito obrigado aos membros frequentadores da igreja. Muito obrigado a todos. Com o coral. Um santo de grande poder lá no céu, este santo que vou exaltar, ele me transmite tanta paz, me conforta, me ajuda e só o bem me faz. Foi um grande presente que Deus nos deu, pois um galardão de profeta de Deus recebeu.
o santo alto. O irmão Aldo, o santo Aldo. O profeta sobre o qual estou falando foi formado por Deus, um povo está abençoando. Este povo ele protege com muito amor, pois realiza a obra de Jesus, o Salvador. Assim o Mestre Divino ensinou: amai ao próximo como a ti mesmo. Este ensino ele deixou. O irmão Aldo, o santo Aldo. Muita fé, para um dia chegarmos com Ele lá no Irmão Aldo é um santo pastor para nós. Recebeu todos os dons do Consolador, protegidos e bem aventurados serão todos aqueles que aceitarem os teus conselhos, pois ele com a santa voz nos guia com sabedoria. E assim devemos unidos lhe servir com muita alegria. O irmão Aldo, o santo Aldo. Humildade,
o irmão Aldo, o santo Aldo. Quem foi que te deu esta nova vida? E assim devemos Obedecer, merecer. O irmão Aldo é um santo pastor para nós. Recebeu todos os dons do Consolador, protegidos e bem-aventurados serão todos aqueles que aceitarem os teus conselhos, pois ele com a santa voz nos guia com sabedoria. E assim devemos unidos lhe servir com muita alegria. O irmão Aldo, o santo Aldo, humildade,
Santo Aldo, o Santo Aldo. Obedecer, merecer. Eu convido os que estão assentados para ficar em pé, e antes da oração final, eu quero avisar aos irmãos que na quarta-feira, dia 25, aqui teremos a limpeza geral. Estão todos os irmãos convidados para participar dessa limpeza. Em sentido de reverência, vamos encerrar a nossa reunião. Altíssimo Deus, onipotente e glorioso Pai Celestial, Deus do amor, Deus da bondade, Deus da misericórdia, Tu és Deus da justiça. Graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, pelo Teu infinito amor, pela Tua misericórdia que nunca tivesse deixado órfão. Mesmo com o sacrifício do Teu amado Filho, diante da maldade humana, que rejeitaram o príncipe da vida, o autor da salvação. O Senhor, desses tempos presentes, sendo fiéis à palavra do Teu amado Filho, enviou outro Consolador, para consolar nosso espírito, preparar-nos para vivermos junto contigo, e um dia para sempre tenhamos o direito da Tua eternidade. Louvado seja Teu santo nome, glorificado seja o nome do Teu amado Filho Jesus, glorificado seja o nome da Virgem Mãe Maria Santíssima, glorificado seja o nome da Senhora, Santa e Bendita Vó Rosa, poderoso Espírito Consolador. Somos gratos ao Santo Irmão Aldo, pelo seu amor, pelo seu carinho, pela sua fidelidade a Deus, e também o seu amor a cada um de nós apostólico, pelo cumprimento do seu ministério, pela sua paz, pelas suas orientações, pelas suas palavras de estímulo, de preparo, de consolo a cada um de nós apostólico. Santa Vó Rosa, chegamos ao final desta reunião. Suplicamos da Tua bênção e da Tua graça a favor de toda a igreja presente. Me lembro dos ausentes, que pelo motivo muito justo aqui não pôde estar, diante da Senhora, testificar as suas faltas. Muitos estão em trabalho, outros acamados em hospitais e maternidade em casa de saúde. Aonde estiver, Teus santos anjos acampe ao redor de cada vida, dando a paz, consolando o espírito, o coração de cada um, cessando as dores e enfermidades. Da mesma forma, o nosso internauta seja agraciado com a Tua bênção, com o Teu poder transformador, dando sabedoria para que possa entender o valor do Teu ministério. Me lembro dos pedidos que estão nesta caixinha de oração. Eu não sei o que é, mas a Senhora já tomou conhecimento. Muitos pais que pedem a favor dos filhos, muitos jovens que pedem a favor dos seus trabalhos, que pretende passar no vestibular, se qualificar na vida profissional para ter um bom emprego. Santa Vó Rosa, Senhora, os abençoe constantemente. Dê uma semana de muito sucesso, de muito progresso, que seja Teus filhos beneficiados com a Tua paz. E agora despede em paz os Teus filhos, que dirige para Teus lares, Teus santos anjos acompanha, livre de acidente, desarte e perigo, que ele seja conduzido e amparado pela Senhora. Prezado, receba a benção que lhes dá a Deus o nosso Pai. Esta é a benção de Jesus e Maria Santíssima. Receba as bênçãos da Santa Vó Rosa e confie, e receba as bênçãos do Santo Irmão Aldo, não só nesta noite, mas que seja para todos sempre. Amém. A paz do Senhor, meu abraço a todos e até outra oportunidade. Quando for possível, voltarei aqui novamente.